Este segmento do Jornal da Morada é um oferecimento de Empresa Cruz. Conforto e pontualidade na viagem com o moderno Omega Bus. Empresa Cruz, voltada para o futuro pensando em você. Nós estamos recebendo aqui o Tenente-Coronel Adalberto, que é comandante do 13º Batalhão de Araraquara, e também o Major Rogério dos Reis, também do 13º Batalhão de Araraquara. Madalena, você quer conduzir a entrevista? Claro que sim. Obrigado, viu, Coronel? Muito obrigado, viu, pelo seu comparecimento. Major também. Fizeram questão, viu, de vir aqui ao mesão, porque eu acho que o interesse realmente é elucidar. Com certeza. Essa carta me chegou aqui de um policial militar de 20 anos de atividade, lá de São Carlos. E ele cita toda a região sobre a questão da chamada atividade delegada. E ele coloca aqui, viu, comandante, algumas questões dizendo que essa atividade delegada, ela acabou se transformando em alguma coisa para gerar privilégios. Sim. Gerar privilégios. E eu, sinceramente, li tudo isso aqui e observei aqui que ele cita nome de comandantes, cita nome de senhores, não está citado aqui não, certo? Então, quer dizer que são pessoas aqui da região, de São Carlos, de Santa Rita do Passa Quatro, Ribeirão Preto, enfim, ele passa aqui por toda a região, mas não cita Araraquara. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria que o senhor explicasse para a população o que é atividade delegada. Bom dia, Madalena, bom dia a toda a equipe, bom dia, ouvintes. A atividade delegada, ela foi feita para que, em algumas atividades do município, principalmente aquelas do Código de Posturas, onde a Polícia Militar não podia atuar, aí ela pudesse atuar. Por exemplo, alvarás de alguns estabelecimentos comerciais. A polícia chegava lá, ia fazer uma fiscalização, alguma coisa, estava sem alvará. O que a gente fazia? Na realidade, a gente só tinha que acionar o fiscal da prefeitura, mas não podia fazer nada mais além disso. Hoje já tem uma competência um pouco mais abrangente, onde a gente pode fazer essa fiscalização, essa cobrança, e não necessariamente tendo a presença do fiscal da prefeitura. E outras ações também. O que é importante para a gente na atividade delegada? Ela aumenta a ostensividade da polícia dentro dos serviços, não só da Polícia Militar, mas do que compete à prefeitura, por isso o nome é atividade delegada. Foi criado um convênio entre o município e a Secretaria de Segurança Pública, né, o Estado, e desse convênio são escalados policiais militares. Aliás, eles são voluntários, se inscrevem, a partir da inscrição deles é gerada uma escala, a partir daí sim uma escala que é feita e controlada pela Polícia Militar. Como que é direcionada essa atividade? Nós temos uma comissão paritária, que se chama, então são 2 componentes da Polícia Militar, 2 componentes da Prefeitura Municipal, que são os responsáveis por dizer quais as atividades necessariamente vão ser empregadas os policiais militares. Essa reunião é feita mensalmente para que seja readequada à escala. Então, a partir daí, quando são lançados os policiais militares a serviço, com os meios do Estado, no entanto, com o recurso de pagamento do município, que é feito diretamente na conta corrente do policial militar. Então, não passa pelo batalhão, verba nenhuma. Então, sempre quando é feita inscrição, o sistema já gera a escala e no final do mês a gente emite o relatório para a prefeitura, que faz o lançamento em conta corrente do policial militar. E assim que é feito a atividade qualquer policial delegada. Militar do batalhão pode participar, praça ou oficial? Qualquer policial militar do Estado de São Paulo. Na verdade, é do Estado de São Paulo. No entanto, o que acontece? O próprio sistema, ele tem alguns filtros, mas é um sistema criado não pelo batalhão, é criado pelo próprio Estado. Então, por exemplo, o policial militar que ele tem muitas escalas de serviço e mais as atividades legadas, até para que tenha um controle, né, para que ele tenha o descanso dele necessário e não coloque em risco a atividade dele, tanto quanto da população. Então, esse policial militar, se ele tiver muita escala, aquele que tiver menos, ele vai passar a ser escalado. Então, esse filtro ocorre essa diferença de escala. É um dos filtros que nós temos. Agora, num fragmento da carta aqui, né, o policial de 20 anos diz as coisas na atividade delegada começaram a tomar rumos estranhos, com a instalação de diversos inquéritos policiais em desfavor de comandantes por motivo de desvio de verba.
Isso é possível? Isso acontece? O senhor sabe se tem algum comandante aqui da região respondendo algum processo por isso ou não? Na área do nosso batalhão não tem. Não tem. Aqui não tem. Nós não temos esse procedimento. Então, como foi citado aí que são vários municípios, né? Não é de Araraquara, a gente até pensava que fosse aqui. Araraquara nós não temos, até porque nós não recebemos essa verba. A verba vai direto para a conta do policial militar. E assim, Madalena, esse termo de convênio, com a parte, ele é padrão no Estado. Tá? Então, a minuta de convênio que é lavrada para Araraquara é lavrado para Taquaritinga, é lavrado para Ribeirão Preto, é lavrado para São José do Rio Preto. Para São Paulo? Para São Paulo, porque ele é uma minuta padrão da Secretaria de Segurança Pública. O convênio prevê taxativamente que não há repasse de recurso direto para a instituição. Então, qual é a obrigação da instituição? Proceder à escala, e é por meio de sistema online, não são escalas manuais. O policial militar ele tem que entrar no sistema dele com senha pessoal, ele se inscreve voluntariamente, ele se exclui voluntariamente. Então, não há possibilidade de nenhum comandante entrar lá e fazer a inserção dele na escala, porque só faz por senha pessoal. E nem a retirada. E nem a retirada. O sistema, como o comandante disse, controla. Primeiro momento, a prioridade do sistema, ele prioriza os policiais da região. No primeiro critério de seleção de escolha para a escala. Isso por uma questão óbvia, né? Como eu disse, qualquer policial militar do estado de São Paulo pode se inscrever. Eu, Major Rogério, poderia me inscrever numa atividade delegada lá de Aparecida. Eu posso entrar no sistema, verificar que eu tenho condições de trabalhar lá e eu posso me inscrever. Como eu vou chegar lá para trabalhar, aí é uma questão, o policial escolhe se ele quer ou não ir lá trabalhar. Tanto que nós temos vários policiais militares aqui no nosso batalhão que se inscrevem em atividade delegada na capital. E vão prestar serviço, porque ele voluntariamente se inscreve. É uma decisão pessoal. O sistema, no primeiro filtro, ele filtra essa questão da localidade. Ele privilegia os policiais da região. O segundo filtro é a questão de hora trabalhada. A atividade delegada, o convênio prevê que o policial militar só pode trabalhar nessa atividade no limite máximo de 80 horas. Isso por uma questão física. 80 horas no caso de escalas de 8 horas, 96 horas no caso de escalas de 12 horas. Isso. Então, esse é o limite máximo. Limite máximo. Por quê? Porque ele tem a escala ordinária dele. Então, nosso policial militar, em razão da nossa característica, na média mensal, na escala normal, são 240 horas por mês. Considerada a atividade policial dele, fora as questões de flagrantes, delegacias, fórum, audiências de custódia, essas questões que ele tem que trabalhar decorrente da atividade pós, gera mês, na média de 200 a 240 horas no mês, ordinárias. Numa crítica que se fez quando da implantação do projeto, se falava muito justamente nesse ponto, né? Que o policial trabalharia num dia que ele não está na escala, né? Sim. Que ele estaria sacrificando o descanso, a folga, que é tão necessária para saúde mental, né? Enfim, como é que o comando encara essa crítica? Seria o ideal que o policial ganhasse o suficiente para não ter que fazer isso. Que ele pegasse no horário de folga dele, realmente ele tivesse com lazer, com outras atividades. Então a crítica não é tão absurda assim. Não é absurda. Entendo também que não seja. No entanto, o que a gente tinha na prática, né? O que acontecia? O policial ele saía do serviço dele, ia trabalhar em porta de farmácia, em posto de gasolina, onde ele ficava vulnerável e sem nenhum amparo. Entendo que a atividade delegada, assim como a DGEM, ela é importante no sentido que o policial militar ele tem todo o amparo do Estado, qualquer coisa que acontecer com ele. Então, esse é um ponto interessante que a gente tem que ressaltar também. E Madalena, só para complementar, o sistema ele não permite ao administrador, no caso do batalhão nosso, é a Cabo Thalita que cuida de processar o registro da escala, o sistema não permite ao operador, no momento que ele for gerar a escala, o sistema faz o filtro, ele vai estabelecer a escala, o policial só vai conseguir imprimir. Então, ele não consegue incluir, excluir ou selecionar. O sistema faz automaticamente, e lá, quando aparecer o meu nome na inscrição, vai constar ao lado quantas horas eu já tenho trabalhado na atividade. Aparece ali. O Luiz, por exemplo, ele tem 40 e eu tenho 50. A chance do Luiz ser escalado
é maior porque ele está com 40 horas no sistema e eu estou com 50. Então não é um grupo fixo, né? Quando a gente Não, pensava não, 6 não, vagas em Araraquara, não, entram 6 policiais, eles ficam durante o contrato. O sistema vai fazer a seleção automática pelas escalas. O operador do sistema não tem como interferir, porque o critério já está pré-estabelecido. Essa ferramenta é institucional, ela não é do batalhão, por exemplo. São Carlos vai criar o sistema dele? Não. O mesmo sistema que faz essa triagem da DGEM e da delegada é o mesmo, porque ele controla as 80 horas, ele vai trabalhar DGEM ou delegada 80 horas. Ele não pode trabalhar mais. Não vai trabalhar mais. Mas, João, pelo que o senhor está falando, Agora, então, não há possibilidade de manipular a escala. Não tem como. Só imprime a escala para tornar pública, até porque vai colocada fixada em Celotex e também vai para o e-mail do policial que se inscreve, para ter ciência da escala dele. E o sistema não permite nem a exclusão. O policial ele tem que encaminhar um e-mail, ele tem que entrar no sistema lá e mencionar que ele quer sair, ele tem que encaminhar um e-mail porque o administrador não consegue fazer. Então, é um sistema fechado para evitar esse tipo de distorção, que eu escolha quem queira trabalhar, eu não consigo escolher, quem vai escolher é o sistema. Esse sistema, como eu disse, é no estado de São Paulo, todas as unidades utilizam o mesmo sistema, inclusive ele está disponível para conhecer o sistema, para verificar como a gente faz a escala, como que ele gera a escala. Então, ele está disponível, né, comandante? Está disponível podemos para todos. Fazer uma demonstração, como é que é, gerar uma escala, podemos mostrar o sistema fazendo isso. Fica até o convite para um dia, um repórter lá em loco para ver como funciona. Nós podemos em loco mostrar Era como a pergunta que é. que eu ia fazer, né? Porque na carta aqui está mostrar como isso, que né? é. Que em toda a região continuam manipulando as escalas de atividade delegada. Então, dizendo que é manipulada e beneficia alguns policiais que são privilegiados. Aqui nós temos assim no batalhão, e não fica nem no setor administrativo, fica um quiosque, é colocado um terminal, onde o policial vai lá e faz a inscrição dele. Faz a inscrição e também a retirada dele, se ele quiser retirar. A única possibilidade de cancelar uma escala. Nós temos atividade delegada, ou a DGEM empregada, e ocorreu algum fato que nós precisamos empregar todos os policiais militares. Acionamos o plano de chamada, por exemplo. Mesmo aquele policial que está de DGEM ou atividade delegada, nós alocamos para o serviço operacional da polícia que tem prioridade. No entanto, aquele policial que não exerceu a atividade de DGEM ou delegada, ele não vai receber por aquele dia, porque ele vai ser acionado de acordo com o nosso, a gente chama de RTP, que ele pode ser acionado a qualquer momento devido à peculiaridade do serviço. Agora, qual é o valor de cada... Então, vamos lá. Em Araraquara, o nosso cabo-soldado recebe R$ 212 por 8 horas trabalhadas. R$ 26,50 por hora. 212 reais. 212 por 8 horas. R$ 26,50 por hora trabalhada. E aqui em Araraquara existe muito policial, tem mais policial interessado do que disponibilidade para... Na verdade é assim. Depende do dia, depende da hora. Por exemplo, pega um domingo que tem atividade delegada, nem sempre nós preenchemos esse quadro de interessados para trabalhar. Um exemplo, né, do dia. Mas geralmente tem, durante a semana, os turnos vespertino, diurno, vespertino, geralmente tem mais policiais empregados, mas aí faz essa seleção. Quando nós temos trabalhando juntos atividade delegada e DGEM, isso diminui, vamos chamar a fila de espera, né? Mas normalmente tem 6 policiais para serem escalados, tem 8, 10 inscritos. Em Araraquara nós temos 12 vagas de DGEM dia, mais 6 vagas de delegada dia. Então, que seria 18. Né? Então, assim, óbvio, ela tem essa limitação de disponibilidade até de recurso, que não é possível também. Até o Estado limita a quantidade de vaga, que obviamente é uma questão de recurso. Mas, dentro dessa quantidade, Madalena, a gente vê que tem conseguido atender. Óbvio que, como o comandante disse, por essa questão de ser voluntário, a pessoa escolhe o dia que ela quer. Então, a atividade delegada, quem paga é o município. É o município, o Estado oferece toda a estrutura. Toda a estrutura. O Estado oferece a estrutura. Só paga as horas trabalhadas. É gasolina, um armamento, contrato... viatura, fardamento e o policial, o Estado fornece
Só a hora trabalhada. O senhor tem, por exemplo, no ano passado, quanto a prefeitura ela investiu em atividade delegada? Você tem esse valor, nesse não? momento, assim, Não mas tem. podemos fornecer, sem problema. Agora, de cabeça, assim, Madalena, eu não... Porque eu quero deixar bem claro que Mas- não tem nenhuma citação de Araraquara, não, viu? Então Que bom. eu convidei os Não, senhores... mas A gente fica tranquilo. Eu convidei Fica- os senhores para poder esclarecer, porque a nossa rádio não tem fronteira, né? Sim, E a lógico. pessoa do policial de São Carlos disse que comandantes em São Carlos já foram transferidos, outros estão respondendo processo em função de enormes irregularidades que estava havendo nessa situação. Sim. É por isso que a gente está aqui colocando a questão, porque o cidadão diz, olha, aqui em São Carlos já procuramos rádios, jornais e ninguém quis se envolver na questão. E por isso estamos enviando a vocês aí, porque como a rádio de vocês é regional, quem sabe esclarece a situação. Bom, pela explicação do Luiz Antônio, Chico, eu creio que não há possibilidade de você fazer qualquer tipo de manipulação, a não ser que exista realmente Não temos. a coragem de alguém aqui tentar burlar alguma coisa e que futuramente ou de repente acabam... Só se realmente hackear o saindo. sistema, né? Mas por enquanto não dá, não. Teria que hackear. Estamos em Araraquara. Isso. Aí é perigoso. Sem qualquer tipo de insinuação ou polêmica, mas... Só para descontrair, né? Muito bom. Eu creio que não tem nada mais, né? Teve Sim, mais acho que o alguma coisa? assunto está esclarecido, né? Agradeço o coronel Adalberto, que é o comandante do batalhão, e também o É sempre major um Rogério. prazer. Então a gente só gostaria de ter os números, né? Porque eu acho que a quantidade é um absurdo, né? R$212 por 8 horas de 8 trabalho. horas de trabalho, né? O que nós gostaríamos mesmo, né? É que o governo de São Paulo ele tivesse a decência de fazer aí uma revisão que o policial não precisasse fazer atividade delegada nenhuma, que ele tivesse um salário disponível com qualidade, tá certo? E que não precisasse, logicamente, tirar o seu momento de... Porque o policial que faz isso, ele perde a folga, ele não tem folga. Na verdade, ele está fazendo essa atividade no horário de folga Está dele. vendendo a Madalena. folga, né? Exatamente. Tá vendendo a folga. Exatamente. Sem o descanso. Mas, de qualquer forma, é muito melhor do que fazer um bico numa Com porta certeza. de uma loja. Sem porque amparo nenhum. Correr risco. trabalhando 8 Chico, horas, ele não vai ganhar num bico. O melhor mesmo é descansar. Claro que rapaz. seria, mano. Eu Claro acho que que partir do seria. Só tô princípio dando de esse que exemplo. o ruim é melhor do que o pior, sabe? Não Essa- ajuda muito. Essa Sim, crítica, sim. Luiz, é aceitável. Perfeito. Não temos dúvida que nós preferimos que o nosso policial É fato, descansasse. né? É lógico, Essa crítica lógico. ela é aceitável. Mas, Tá bom. por outro lado, é positivo no sentido de que ele ganha um pouco mais do que ficar na porta de loja e está assegurado pelo Estado. Com certeza. Foi só um exemplo. Eu quero que o policial Sim, seja bem mais sim. remunerado. Um Lógico. contraponto é fato que nisso, que eu falei para os senhores aqui que nós temos 18, eu sou coordenador operacional, vou falar da questão operacional. Eu tenho 18 policiais militares todo dia, que me reflete 9 viaturas a mais no policiamento. Fora da questão da minha estrutura operacional. Para eu trabalhar dentro da estratégia operacional. Na questão Então, eu, como administrativa e coordenador para o combate operacional- da criminalidade, é muito bom. Né? É muito melhor do que ele estar tratando exclusivamente para um particular. Sim. Porque isso ele está trabalhando em todo o sistema de segurança pública. Isso. Vai Tá muito atender a bom. toda a população. Então, nós agradecemos aos senhores, viu? Muito obrigado. Então, está aqui a resposta ao policial militar de São Carlos, que nos enviou aqui essa carta, né? E citando aqui situações de comandantes que estão enfrentando, inclusive, ações na justiça, né? Então, a gente fica aqui, de Araraquara não tem nada, não citou Araraquara de passagem, Sim. o problema, ele citou todo o interior, toda a nossa região, mas, enfim, de Araraquara não cita nome nenhum. E colocamos aqui a questão de uma forma bem transparente. Teria mais alguma coisa? Se vocês puderem fornecer uma cópia para a gente caminha via canal de comando Olha, e vai para... Ele pediu sigilo aqui, né? Então a gente tem que manter o sigilo, Sim. né? Ele dá nome aqui de vários comandantes. Tá aí, certo. Então a gente tem que segurar Sim. as contas, né? Não, sem problema. Então tá Certo? bom. Tá certo. Então a gente fica muito satisfeito que Araraquara não foi citada, que a situação está aqui sobre todo quer dizer, tudo em ordem, né? Não tem absolutamente nada irregular. Um abraço, Graças a senhor, e Deus. muito obrigado. Abraço, Madalena, obrigado a todos. Luiz, Tá certo. Chico. Fernando. Tá aqui, ó, o endereço do homem aqui, né? Um abraço para você, viu? Muito obrigado. Jornal da Morada. A liderança em jornalismo em Araraquara e região. Desde 1983, fiel ao escrever, noticiar, registrar a história de nossa gente.